Olá pessoal, sou o professor Israel Moreira, professor de Biologia do peso 3 e hoje vou fazer um vídeo para vocês sobre a reprodução das gimnospermas, tá? Lembrando que já tem vídeo no canal aí sobre reino vegetal, classificação, sobre reprodução também, dê uma olhadinha lá que vai ajudar bastante para entender esse videozinho de hoje aqui então, tá? Olha só pessoal, então o que é importante a gente lembrar sobre reprodução das gimnospermas, tá? Lembrem que todos os vegetais eles vão seguir aquele modelo de reprodução que é o modelo conhecido como metagênese ou alternância de geração, tá? Lembrem que nessa metagênese ou alternância de geração a gente tem ali dois indivíduos no ciclo reprodutivo. Nós temos o esporófito, que vai produzir esporos, e nós temos o gametófito, que por sua vez vai produzir gametas. Aqui nas gimnospermas é a mesma coisa, eu vou ter esporófito e eu vou ter gametófito, tá? Olha só, dê uma olhadinha aqui, estou falando para vocês aqui então sobre os pinheiros, tá? O principal representante aí do grupo das gimnospermas, poderia falar também araucária, enfim, né, as cicas também, mas normalmente vai cair para vocês o pinheiro, tá? Olha só, pessoal, quando a gente está analisando o pinheiro, lembre que o pinheiro ele é um esporófito, ele é a geração esporofítica do ciclo, tá? Então o pinheiro, basicamente, ele tem por função produzir esporos. Essa é a função da vida dele, tá? Só que aqui a gente vai ter uma pequena diferença nas gimnospermas que a gente não tinha, por exemplo, lá nas pteridófitas, tá? O esporófito, no caso dos pinheiros, eles vão produzir dois tipos diferentes de esporos, tá? A gente vai dizer que vai existir um esporo que vai ser um esporo grande, e aí a gente vai chamar isso de megaesporo, tá? E a gente vai ter também o esporo pequenininho, e vamos chamar isso então de microesporo, tá? Existe uma diferença de tamanho então nesses esporos, coisa que, por exemplo, as pteridófitas não tinham, tá? Por isso que a gente pode dizer que, por exemplo, os pinheiros, eles são plantas heteroesporadas, porque têm esporos de tamanhos diferentes, tá? Por exemplo, as pteridófitas, que já tem vídeo aí no canal, eles eram um grupo isoesporado, porque os esporos eram dos mesmos tamanhos, tá? Vai ter uma importância eu ter uma diferença no tamanho dos esporos, e aí eu já vou falar isso para vocês, tá? Olha só então, basicamente o meu esporófito, ele vai produzir esporos, ele tem que ter uma estrutura para produzir esses esporos. Essa estrutura que vai ter lá nos nossos pinheiros é basicamente uma coisa que nós chamamos de estróbilo. O nome popular é a pinha, né? Então a pinha lá de Natal, por exemplo, que a gente vê bastante, aquilo ali é um estróbilo de um pinheiro, tá? Esse estróbilo, ele é a estrutura reprodutiva visível que esse pinheiro tem. Então vai ser naquela estrutura que toda a parte reprodutiva do pinheiro vai acontecer, tá? Só que aqui, nos nossos pinheiros, nós vamos ter dois tipos de estróbilos diferentes, porque nós temos dois tipos de esporos diferentes. Então, por exemplo, aquela pinha grande que a gente vê, Natal, usa para decorar, enfim, coisa e tal, aquilo ali nós vamos chamar de megaestróbilo, tá? Por que megaestróbilo? Porque vai ser nessa pinha que eu vou ter a produção do esporo grande, tá? Também conhecida como pinha feminina, né? Popularmente a gente chama essa pinha grande de pinha feminina, tá? Os pinheiros, eles também vão produzir uma pinha pequenininha, tá? Essa pinha pequenininha chamada de microestróbilo, porque é nela que vai ter a produção do microesporo, também chamada de pinha masculina, tá? Olha só então, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? Tenho aqui o meu megaestróbilo, tá? Esse megaestróbilo fez um esqueminha dele aqui, tá? Imagina que eu peguei uma pinha e eu cortei ela ao meio e eu tô vendo então só aquelas estruturinhas, tá? Essas partezinhas pretinhas aqui são aquelas coisinhas que tem na pinhazinha, quando a gente vê, né? São as chamadas brácteas ali, tá? E o que é interessante a gente pensar é que cada coisinha daquelas ali, em cima daquela coisinha, eu vou ter um conjunto de estruturas que vão estar envolvidas na produção, na reprodução desse vegetal. Então, por exemplo, quando eu estou analisando aquela minha estrutura na minha pinha, eu vou encontrar uma coisa que é o megaesporângio. Lembrem que a palavra anjo, eu poderia traduzir isso como órgão, né?
Esporanjo, então, é o órgão que produz esporos. Aqui no caso, como vai ser o esporo grande que vai ser produzido, a gente vai chamar isso de megaesporo, tá? Esse meu megaesporo, por sua vez, ele tem por função produzir um esporo. Esse esporo que vai ser produzido é o esporo grande, então ele é o megaesporo, tá? Olha só, aqui tem uma coisa bem interessante, pessoal. Se vocês viram o videozinho lá das pteridófitas, eu falei para vocês que quando as pteridófitas elas produziam os seus esporos, esses esporos caíam no chão. E aí lembrem que lá no ciclo da metagênese, o esporo ele germina e se torna o gametófito, tá? Então percebam que esses esporos lá nas pteridófitas eles caíam no chão e o gametófito, a geração gametofítica, ela nascia no chão, ao redor da planta mãe, tá? Aqui nas gimnospermas vai ter uma novidade evolutiva muito importante, que é o seguinte, pessoal, esse esporo ele vai germinar, certo? Ele é o megaesporo, ele é o esporo grande, ele vai germinar e ele vai se tornar o gametófito, aqui especificamente o gametófito feminino, tá? Só que qual que é a grande novidade? Esse esporo, ele não vai mais cair no chão como acontecia nas pteridófitas. Esse esporo, ele vai ficar contido na minha pinha, tá? Por que ele vai ficar contido? Porque isso vai aumentar as chances de proteção para o gametófito. Quer dizer que se esse esporo ele não cai mais no chão, até me arrepiei, pessoal, isso é tão importante, até me arrepio quando eu falo disso, né? Olha só, esse esporo ele vai se tornar o gametófito feminino dentro da pinha. Quer dizer que essa pinha, ela vai conter com ela o gametófito feminino. Isso é uma novidade evolutiva muito importante, pessoal, porque o gametófito agora, ele não cai mais no chão, ele não está mais vulnerável no chão, como acontecia nas pteridófitas. Agora, ele está protegido pelas estruturas do meu pinheiro. As chances de sobrevivência dele são muito maiores. Se ele sobreviver, bom, as chances desse pinheiro se reproduzir é muito maior. Tá? Isso é uma coisa importante. Olha só, o que é mais importante aqui também? Toda vez que eu tiver um megaesporo, ele vai germinar e se tornar um gametófito feminino. Por isso que eu digo que essa minha pinha aqui é a pinha feminina. Porque toda vez que eu tenho a minha pinha grande, eu sei que ela vai produzir um megaesporo e eu sei que esse megaesporo sempre vai se tornar um gametófito feminino. Então, por isso, pinha feminina. Por sua vez, o meu gametófito feminino, aqui eu fiz outro esqueminha, dentro dele eu vou encontrar o gameta feminino. Então percebam que quando eu tenho a minha pinha madura, eu tenho a minha pinha e dentro dessa pinha eu tenho o gametófito feminino e por sua vez o gameta feminino ali dentro, tá? Bom, percebam que o fato de eu ter protegido o meu gametófito feminino aumentou as chances de sobrevivência. Só que isso gerou um problema para as gimnospermas, tá? Qual o problema? Bom, lá nas pteridófitas, tudo isso estava no chão. Quer dizer que o gameta masculino, ele precisava nadar. Se tivesse água, ele ia nadar e a fecundação iria acontecer. Só que agora que esse meu gametófito ficando protegido dentro da minha pinha, isso vai gerar um problema para as minhas gimnospermas, que basicamente é o seguinte, lá nas pteridófitas tudo isso caía no chão. Quer dizer que a fecundação ela acontecia porque o gameta masculino, ele nadava naquele ambiente úmido e chegava no gameta feminino. Só que aqui nas gimnospermas agora, esse gametófito que contém o gameta feminino está dentro da minha pinha e dependendo da planta isso está, sei lá, a 100 metros de altura, tá? Bom, isso gerou um problema porque agora não adianta mais eu ter um gameta masculino flagelado. Se eu quiser que a fecundação aconteça, eu vou ter que ter um gameta que voe para que ele consiga chegar lá onde estão as minhas pinhas nos lugares altos e fazer a fecundação. É exatamente isso que vai acontecer nas minhas gimnospermas. Aqui nas gimnospermas, pessoal, eu vou ter um microestróbilo. O microestróbilo vai produzir um microesporo.
Toda vez que eu tiver um microesporo, ele vai germinar no gametófito masculino. Qual que é a grande novidade evolutiva aqui? O gametófito masculino agora, ele vai se tornar o grão de pólen. Esse pólen, ele vai ter asas, basicamente ele vai poder sair voando por aí, e quando ele sair voando, ele vai conseguir chegar lá na pinha feminina. Esse pólen chegando na minha pinha feminina, ele vai produzir um tubo, que é o tubo polínico, tá? E aí ele vai introduzir o gameta masculino dentro lá do gametófito feminino, acontecendo a fecundação. Quer dizer que dentro dessa estrutura vai surgir o embrião. O que é o embrião? É uma nova planta, um novo pinheirinho que vai estar aqui dentro protegido por toda essa estrutura. Percebam que o nome gimnospermas quer dizer semente nua. Então o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Quando acontecer a fecundação aqui dentro e surgir a plantinha aqui dentro, o bebê planta, basicamente toda essa estrutura eu vou passar a chamar de semente. E essa semente ela vai poder se destacar daqui e poder ser levada lá para ser plantada em outros lugares, tá? Percebam que gimnospermas, então, tem um monte de novidades evolutivas importantes aqui, tá? Surgimento do pólen determinou a dominância do ambiente terrestre. Gimnospermas não precisam mais de água para reprodução, porque agora o pólen voa, tá? Presença da semente também determinou a dominância do ambiente terrestre e o fato delas se espalharem pelo planeta com mais facilidade. A dispersão dessas plantas vai acontecer de uma forma mais fácil, certo? Olha só, pessoal. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre gimnospermas, tá? Lembrem que é um grupo muito importante quando eu penso na escala evolutiva dos vegetais, porque surge um monte de novidades evolutivas importantes, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Lembre de nos curtir aí, redes sociais, compartilhar, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo, certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.